Declara-se aberta esta sessão do Parlamento da Região, o programa onde ouvimos as opiniões dos deputados eleitos pelos 5 distritos a norte do Douro, mais o distrito de Aveiro. Estes são os deputados que você elegeu, são os deputados, digamos assim, eleitos pelo seu círculo eleitoral. E quão difícil é muitas vezes nós sabermos em quem votamos. Esta noite tenho como convidados em estúdio Renato Sampaio, deputado do Partido Socialista, eleito pelo círculo eleitoral do Porto, Altino Bessa, deputado do CDS, eleito pelo círculo eleitoral de Braga, Diana Ferreira, deputada do PCP, eleita pelo círculo eleitoral do Porto, e aqui ao meu lado, Eduardo Teixeira, deputado do PSD, eleito pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo. Desafiei os meus convidados de hoje a darem a sua opinião e a refletirem, a divulgarem as suas opiniões e, de certo modo, claro, a opinião dos seus partidos sobre os temas que estão a marcar o momento, sobretudo um deles, a questão da segurança social. E a pergunta que lhes lancei é se a segurança é de facto o maior problema do país. Se não é, é aquilo que parece, é aquilo que tem marcado a agência, não a agência, mas a agenda mediática dos últimos dias. Este fim de semana o Presidente da República voltou a pedir contenção aos políticos. Cavaco Silva, no Douro, dizia que deveriam ter mais contacto com as populações e com os autarcas e evitar crispação, seguindo também nessa onda de consenso. E deixei também esta pergunta: será que o Presidente da República deve envolver-se entre aspas, na campanha eleitoral? Faltam cerca de 4 meses para as eleições. Começo por esta questão da segurança social e vou começar. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, parece-lhe, como direi, as pessoas dizem, não será, mas parece que de facto este é o tema mais importante, é o tema de que mais se fala e é o que mais preocupa as pessoas. E a tal ponto é que o Primeiro-Ministro, ou o Presidente do PSD, se quiser, porque foi mais nessa qualidade que o disse, vai dizer, sobre isto nós não vamos incluir nada no programa, falamos depois das eleições. Muito boa noite, obrigado pelo convite e bom ver-te, Fernando Tavares, cheio de energia e recuperado. Muito obrigado. E dizer que ouvia o meu colega do Partido Socialista e percebo bem a dificuldade que o Partido Socialista tem em passar a sua mensagem e explicar as suas ideias, porque os portugueses até estão baralhados. Os portugueses até estão baralhados. Já foram tantos documentos, foi uma agenda para a década, foi um contributo, depois foi... Eduardo Teixeira, dificuldade tem vocês, que a Ministra... dificuldade tem vocês, em que a Ministra anuncia um corte de 600 milhões e depois vocês recuam e dizem, sobre este tema não temos nada a propor no programa do Governo. É a forma responsável de governar um país como tem o Partido Social Democrata e o CDS e tê-lo tirado de onde tirou. E é bom aqui lembrar, quando o Partido Socialista utiliza esta demagogia de falar das pensões e dizer que as pessoas têm que ter as suas expectativas, é verdade, mas foi o Partido Socialista que pôs no memorando da Troika em 2011 que teria que haver um corte nas pensões acima de 1.500 euros e que totalizassem 455 milhões de euros. Então, posso-lhe dizer qual é a medida do memorando e é bom que em termos de coerência se perceba. Porque eu vou-lhe dar quando se vê na eu vou-lhe deixar passar essa, mas pelo país, tá, que diz mas trabalhar com rigor para as pessoas. Bem, o Partido Socialista que assinou um protocolo que diz deixa passar a minha mensagem, explicar o que é que está aqui em causa. Compreenda uma coisa. Assim vai ser compreenda uma coisa. Isto não compreenda e digo mesmo aos outros deputados que estão aqui. Isto não é um tempo de antena. Não é tempo de antena. Não. Tenha paciência. Não é tempo de antena. Isto é um debate. Estamos aqui para esclarecer. Você pode dizer tudo o que quiser, mas por favor responda-me à pergunta. Não ignore a pergunta que eu lhe pus. Claro. Porque senão eu não estou aqui a fazer nada. Então vocês aqui, olha, vocês têm 6 minutos para falar e cada um fala do que quiser. Não é assim? Esta questão. Nós já sabemos a história do memorando, já sabemos tudo. Você diga-me. Mas quando falar de rigor. Pronto. Pode falar a seguir. Isso já é outra história. Isto é do presente. E pode falar também no passado. Agora, responda-me, por favor, à pergunta que eu lhe pus. Sendo que o Presidente do PSD, o Primeiro-Ministro, diz, é bom que neste caso o Presidente do PSD diz, é bom que os portugueses vão de férias ou que saibam tudo.
parece lógico que nesta questão da segurança social, que tanto preocupa os portugueses, que se diga sobre isso nada, falamos depois das eleições? Meu caro Fernando, o PST foi claro, chamando o PS para as negociações no passado recente, há poucos meses, e aliás, não foi só há poucos meses, foi recorrentemente ao longo deste mandato, no sentido de sentar o Partido Socialista à mesa e encontrar uma solução para o que adivinha daquele memorando que todos sabemos do problema que temos na segurança social. O problema da segurança social, como é o tema do debate, é de facto um dos grandes problemas de sustentabilidade das finanças públicas e de sustentabilidade do próprio sistema e da expectativa das pessoas. E, portanto, temos todos que encontrar uma solução. Estes 600 milhões de euros de que se tanto fala serão, com certeza, muito agravados pela medida que o Partido Socialista anunciou, que é a questão da TSU. A questão da descida da TSU, porque isso ainda agrava mais o problema. É claro que o Partido Socialista faz a demagogia de dizer isto é com produtividade que nós vamos lá, e há bocado ouvi as palavras do Renato Sampaio, e bem, dizendo que houve o produto interno bruto decresceu, eu não diria abruptamente, o PIB já está a crescer, e a perspectiva que existe para o país, estamos a falar de futuro e presente, é que vai ser o terceiro ano consecutivo a crescer. Há muitos anos que não se via isso. A crescer o terceiro ano? É verdade. Está a falar em é verdade. Estamos a falar de 2014, que 2011, 2015 que irá crescer, e 2016 que as perspectivas todas... Estou a falar de futuro. Eu disse isso. Estou a falar de futuro. É, portanto, com credibilidade que é preciso não pegar nessas bandeiras, mas continuar a falar das dificuldades que todos temos na sustentabilidade das finanças públicas. E, portanto, temos um problema. Não vamos fingir que não temos um problema. Que o Partido Socialista não quer a bem do país resolver antes das eleições. Bem, sabendo nós que esta medida, que é uma medida... são medidas difíceis. Impopular. Vamos dizer que o Partido Social Democrata, ao longo destes 4 anos, não mexeu 87% dos pensionistas por causa dos valores que recebem de reforma. O Partido Social Democrata mexeu nas reformas mais expressivas, acima de 5 mil euros, e que nessas, mexeu noutras, mas nessas atingiu valores que se foram 20%, 30%, 40% de aumento. E, portanto, foi escalonamento. Agora, a pergunta que me faz é clara. Se nós poderíamos ir para o verão, nós podemos ir para o verão com o problema. Bem, que alternativa que nós temos, quer o PSD, quer o CDS, em pensar que um Partido Socialista que não quer resolver, que só está a pensar em eleições, só quer resolver a seguir, mas a resolver a seguir é com mais despesa. Nós só podemos resolver a seguir, seguir às eleições. É a receita do passado que nos levou à situação. Que alternativa é que se tem? Essa é uma pergunta que daqui a bocadinho... É uma situação que tem que se pôr em cima da mesa e que nós a pusemos. As Ministras das Finanças, Pula, recentemente, o Primeiro-Ministro Pula, também recentemente, é uma situação que é transversal a todo o mandato, a sustentabilidade da segurança social, mas há um partido que nós necessitamos do seu acordo pela expressividade que tem no Parlamento, porque implica as reformas do Estado e implica também a paz social. Mas não conseguimos. O Partido Socialista, de forma que trabalhe com rigor para as pessoas. Como é que para o futuro que trabalhar com rigor, mas isso é só para os cartazes? Não. Sra. Diana Ferreira, já não. O PS pode extinguir, o PS diz em 2 anos e a coligação diz em 4. Ou em 5. Agora não se sabe. Vamos ver o que é que vai acontecer, não é, no programa. Também gostaríamos que fosse em 2. Nós não sabemos, não é? Isso é futuro. Depende de como reagir a economia. Diga, por favor. Bem, este problema é, de facto, complexo. Você queria responder e eu vou-lhe deixar responder para seguir a colocar a pergunta. Diga. Mas coloca que pergunta aí. Não, responde. Depois eu pergunto-lhe a seguir. Há aqui, de facto, uma questão demográfica, ainda há pouco o Renato Sampaio falava bem nessa área, que é absolutamente muito preocupante. E por isso é que nós, no devido tempo, há um ano atrás, introduzimos essa questão, criamos um grupo de trabalho, apresentamos muitas medidas no Parlamento, porque sabemos que é, de facto, um problema grave. Eu, nessa semana, estive, por exemplo, num concelho aqui do Norte, onde começa o país, em Melgaço, e tive a oportunidade de boa terra, é verdade, mas sabe quantas crianças nascem lá por mês e média, Renato Sampaio? Nasce uma criança por mês. Nascem 15 crianças por ano. 15 crianças, um concelho de Portugal, que está a poucos quilómetros do litoral e, portanto, não é um interior profundo, nascem 15 crianças e morrem
o saldo natural é deficitário, falece infelizmente, apesar da esperança de vida ter aumentado nos últimos anos, e portanto este problema não começou agora, agravou-se porque a esperança de vida, e ainda bem, aumentou, mas faz com que o saldo negativo no último ano tenha sido de 285 pessoas. Bem, se nos próximos 10 anos, Melgaço, por exemplo, é um exemplo, perder 2.800 pessoas, perde quase metade da população residente, porque não tem muitos mais que 6.000 pessoas. Isto é um problema grave e este exemplo aplica-se a todo o país. Isto depois faz com que os contribuintes sejam menos para o sistema. E essa questão foi a questão que se introduziu em cima da mesa e tive... Não se aplica hoje, bem a todo o país. Tive hoje a oportunidade de reler o que o líder do Partido Socialista... Nessa posição não, claramente que não. Ainda bem que não. Mas isto é uma situação, olha, posso lhe dar dados aqui de Paredes de Coura, nasceram 38 crianças em ano e meio e por aí fora, portanto os números não são muito diferentes em muitos concelhos do Minho, de Viana e o Altim também são, ou do norte de Portugal. Mas é um problema de facto muito grande do país e nós temos que ter essa preocupação porque isso também se refletirá no futuro. Mas nós até queria dar uma nota. Das zonas com mais população jovem, queria dar aqui uma nota. Reli esta semana o que o líder do Partido Socialista, o líder da oposição, aquele que quer governar Portugal, depois de ter sido o número 2, depois de ter sido o número 2 de um governo de José Sócrates, de ter estado sempre nos assentos do poder e na decisão do Partido Socialista nos últimos anos, governação socialista, e que nos levou a esta situação em que ele dizia e prometia baixar tudo. Nós há bocado falávamos da subtaxa, o Partido Socialista neste momento promete baixar tudo. O Partido Socialista sabe, por isso é que deixou cair uma delas, ou pelo menos disfarçou e já não apresentou neste programa uma das medidas da TSU, sabe que uma já é difícil, da forma como propõe. As duas é inexecuíveis. As duas baixas da TSU constitucionais, no último documento, já apresentou 4 documentos. Esta é a coerência do Partido Socialista. Estava a contestação interna do Partido Socialista relativamente a essas propostas. Eu há bocado disse que o cartaz do Partido Socialista fala de trabalhar com rigor para as pessoas. E este rigor não existe em António Costa. E vou-lhe dizer mais, se há coisa que ao longo destes 4 anos apontaram ao atual Primeiro-Ministro foi ter tido excesso de rigor em determinadas matérias. E ainda bem que o teve. Excesso de rigor. Agora, vir aqui com demagogia, utilizar logo esta... Deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Faça lá a pergunta. Você podia aproveitar este tempo de antena que o não é tempo de antena, é realidade. Podia aproveitar. Não, é realidade, meu caro. E é muito sério o assunto. É muito sério. Você está a falar... Você está a falar no documento que os 12 economistas apresentaram ao PS. Não, peraí. Poderia falar dos 4 documentos que o António Costa já apresentou e não entra que tem a ver... em poucos meses de governação. Não é... De querer governar. Você sabe que não é assim. E uma mentira dita muitas vezes não passa a ser verdade. Pode ter a certeza. Pode ter certeza, continua a ser uma mentira. Secretário Teixeira, quando falava aqui do aumento da esperança de vida, agora que é uma irresponsabilidade e uma ignorância. Nós por vezes ficamos com a ideia, eu pelo menos fico, de que há velhos a mais e que se houvesse a menos isto era tudo muito mais fácil não havia tanta despesa e que os velhos que são despesa eu não diria. Nós ficamos com essa ideia. Entendo isso do lado economicista, mas não podemos... Não, eu não estou a chamar de economicista a ninguém. Aliás, ouvimos a Ministra das Finanças, o discurso foi neste sentido. Dizer, vocês vejam lá e tal, porque perante uma plateia de jovens. Ainda bem que a esperança de vida aumentou e por isso há aquele investimento que é de saúde. Mas por outro lado isso há despesa. Mas lá está. Nós não falamos das pensões, mais tempo, não é? Nós falamos das pensões e o orçamento da Segurança Social não é só pensões. Nós temos hoje o sustento e a sustentabilidade de muitas unidades que foram criadas, por exemplo, de cuidados continuados, de média, de curta, de convalescência e de longa duração. Olha, no meu distrito, nos últimos 4 anos foram criadas 6. Quase uma em cada concelho. Mas também foram criadas nos outros anos também. Nessa altura em que nós pensávamos que era, acho bem, nessa altura que pensávamos que éramos um país rico e o Partido Socialista governava como não houvesse amanhã, no meu distrito, e é um distrito litoral, como sabe, não tinha chegado nenhuma unidade de cuidados continuados. Fomos nós que tivemos que abrir e criar condições dentro da sustentabilidade da Segurança Social para o efeito. Ainda agora vai abrir mais uma em Ponte Lima, por exemplo, e é bom realçar esse investimento. Quem é a zona europeia? Diga lá. Mas Diga lá. Alguém tem que ser. Que aquilo contra a verdade não chegou
era preciso. No segundo era preciso. Olha, o Alto Minho. Onde era possível. Não podíamos pensar, podíamos ter um governo. Agora vamos começar agora com a campanha, olha os círculos eleitorais. Agora vou começar aqui a debater. Tenho que dar exemplo. E é nessa perspectiva. Quando houver debates com os cabeças de lista, o Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, discutimos isso. Agora, sobre esta questão da segurança social, e por estamos a chegar ao final do programa, faltam 3 minutos, é com esta sensação que nós ficamos. E nós também temos que ter a noção que esse dinheiro não existia se não houvesse segurança social. É claro que o Fernando faz... Nós estamos a falar de 35%. É verdade. 35%, porque para as empresas tudo isso são custos salariais, 35% do que custa um trabalhador vai para a segurança social. Se não houvesse, esse dinheiro também não existia. É verdade. Daí, não seria melhor... Será que os governos têm legitimidade? Não é este governo. Todos os governos têm legitimidade para mexer no dinheiro da segurança social e dizer isto vai para aquilo, vai para ali, vai para acolá, o dinheiro que pessoas... Vai para a reabilitação urbana, a segurança social tem um papel a cumprir. É uma pergunta que eu estou a pôr. Para o que é que seja? Tem um papel a cumprir, um papel de proteção social. Claro, e tem cumprido bem, e tem-se criado medidas que são, logo ao caso falava do desemprego, e deixe-me dizer que é um dos dados que tivemos conhecimento na semana passada, que é a questão dos casais que estão desempregados. Sim. Isto diminuiu no último ano brutalmente. Tivemos um problema. Imigraram logo os casais desempregados. São menos. Não é? Quer dizer, eles imigram para sejam menos. Hoje temos. É um bom dado. Última pergunta. É um bom dado. Última pergunta para si. Não é nada. Vamos responder isto. Vamos responder isto. A deputada Ana Ferreira está com déficit de tempo. Perante tudo aquilo que disse, e perante esses problemas todos, a natalidade, as pensões e tudo, não seria boa ideia que isso estivesse no programa claramente para os portugueses saberem o que é que vão optar? E nós percebendo que a segurança social precisamos de mais uma hora para debater. O Partido Social Democrata. Estou a fazer-lhe uma pergunta. Eu vou responder assim diretamente. Era bom? Seria desejável ou não? Mas nós não metemos essas problemáticas ainda recentemente, há poucos meses, em cima da mesa, criando soluções e farão parte do nosso programa, logicamente. A questão da natalidade. A questão da natalidade. Essa é a pergunta. Essa não é. Dos 600 milhões. Isso é uma questão futura. É a última palavra do programa. Só que o Partido Social. A questão da segurança social vai continuar a dominar a agenda. Na quarta-feira haverá então as linhas programáticas do PSD, depois vem o programa final, a aprovação do PS e pronto, isto agora são 4 meses, não é? Pronto, exato, da coligação. E depois vem o... Boa noite e até para a semana. Obrigado pela sua atenção.